Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Entre Linhas na Rotina. Eu me chamo Joana e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês as minhas últimas leituras, as leituras que eu fiz em abril e em maio. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho também para você receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. E me segue nas minhas redes sociais, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E caso você queira ver os livros que eu pretendo comprar no futuro, ou queira me dar algum deles de presente, a lista de livros desejados da Amazon também está no link da descrição desse vídeo. E no último vídeo de leituras que eu fiz, eu recebi um comentário pedindo para deixar o vídeo um pouco mais curto. Então eu vou tentar deixar esse vídeo um pouco mais curto. E então vocês, caso queiram, né, me dê o feedback de vocês. Se vocês preferem um vídeo mais longo, mais detalhado sobre os livros, ou se vocês preferem um vídeo um pouco mais curto em relação a esse tema, né, de últimas leituras. Bom, gente, em abril eu li livros bons, né, eu li livros que eu considerei bons. Inclusive, houve um equívoco. No último vídeo de leituras, eu falei que eu tinha terminado A Mão e a Luva do Machado de Assis em março, mas na realidade eu terminei em abril. E em maio eu li apenas 2 livros. Então, como eu disse, né, no vídeo passado de últimas leituras, eu falei que eu tinha lido A Mão e a Luva em março, só que na realidade eu comecei em março e só fui terminar realmente em abril. Então eu considero ele a leitura de abril, né? A primeira leitura de abril. Eu não vou me adentrar muito sobre o livro, porque eu já falei um pouco sobre ele no último vídeo de leituras passadas, né? As minhas últimas leituras. Então, mas basicamente aqui a gente vai ter um triângulo amoroso entre uma mulher interesseira e ambiciosa, né? Que é a Guiomar. E temos também um homem que ele se apaixona pela ideia de estar apaixonado, que é o Estevão, então eu considero ele um pouco iludido. E temos o Luiz Alves, que ele é frio e calculista, ele sabe o que ele quer, ele não deixa que nada atrapalhe isso, entendeu? Então, essa história vai acontecer ali, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, naquele tempo onde tinha os aristocratas e pessoas muito ricas no Rio de Janeiro e advogados. Então, casamentos por interesse. Então, esse livro eu gostei muito. É a primeira vez que eu li Machado de Assis, eu gostei. Eu não sou muito fã de clássicos, livros de literatura clássicos, mas como eu estou fazendo o desafio de ler 30 clássicos antes dos 30, eu botei ele na minha lista e eu gostei muito. E fiquei surpresa por isso até. Eu achei que eu teria um pouco de dificuldade, mas não. Eu gostei muito desse livro e eu dei para ele 4,5 estrelas. O próximo livro de abril foi Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins. E eu queria ter lido esse livro primeiro para depois ler o filme, né? Porém, depois de ler o livro, eu acho que eu não tenho mais interesse em assistir o filme. E o Paul Hatz gosta também muito desse livro, então eu acabei pegando para ler com muita expectativa, talvez. Mas eu não gostei dele muito, sabe? Ele não... Porque aqui a gente vai ter um triângulo amoroso também, né? Mas aqui o triângulo amoroso vai ser um pouco diferente. Mas eu achei os personagens muito maduros, sabe? Eu esperava um pouco de barraco, um pouco de confusão. Até teve, sabe? Só que não o barraco que eu esperava, enfim. Então, é um livro muito... uma suposição da vida, sabe? E sim, porque aqui a gente vai ter a Emma, né? A Emma, ela casa com o primeiro amor dela, que é o Jazz. E eles têm uma vida... eles têm propósitos parecidos. E... um dia, no primeiro ano de casamento deles, aniversário de casamento deles, ele faz uma viagem. E nessa viagem acontece um acidente e que ele é dado como morto, entendeu? Então ela sofre muito. E depois de um tempo, ela já recuperada, ela vai encontrar o Sam, que o Sam foi um amigo dela, que trabalhou com ela na biblioteca dos pais. Então a gente tem aqui a Emma, uma mulher viajada, jornalista e que gosta de viajar. E depois que acontece o acidente, nós temos uma Emma mais... vou cuidar dos negócios do meu pai, vou estar mais centrada nisso, sabe? E então ela encontra isso no Sam também.
e eles começam a viver um relacionamento ali até que eles ficam noivos. Porém, em um belo dia, uma bela noite, ela recebe uma ligação e quem estava ligando para ela era o ex dela, né? O marido morto. Então, essa suposição, eu gostei muito esse enredo, né? Essa trama, eu gostei muito. Mas, porém, quando eu fui ler o livro, eu achei um pouco parado, sabe? Não funcionou muito para mim. Eu entendo que o Jazz, ele meio que quando ele volta, ele quer o passado, só que não tem como ter o passado de volta. Ele parou no tempo, sim, ele parou no tempo, mas o resto da vida continuou, entendeu? Então, algumas coisas assim em relação aos personagens eu fui compreendendo, mas mesmo assim eu esperava que tivesse um pouco mais de barraco, alguma coisa mais dramática, sabe? E esse livro não é dramático. Eu não achei ele um livro dramático. Apesar do final, eu achar a atitude do Jazz muito rápida, sabe? Eu acho que isso. A história acontece um pouco mais rápida. Por mais que se passam anos depois da morte do Jazz, eu achei o envolvimento da Emma com o Sam muito rápido. E do mesmo jeito que aconteceram as coisas, eu achei tudo muito rápido, sabe? E muito... Não sei, não funcionou muito pra mim. Mas eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele, porque é um livro bom, é um livro legal, mas tem momentos que eu fiquei tipo, cara, não. Cadê o barraco? Entendeu? Cadê o ciúme extremo? Cadê o barraco? Não teve, entendeu? Não teve. E o Sam, ele também, sabe? Enfim, não funcionou muito pra mim. Mas eu acabei dando 3,5 estrelas porque eu gostei dessa parte da trama, né? O próximo livro lido foi Êxtase e Outros Contos, da Catharine Mansfield. Acho que é assim que fala. Esse livro tá na minha lista de 30 clássicos. Eu troquei ele, né? Eu tirei Lolita e coloquei ele. Então, esse livro aqui é um livro de contos. Se eu não me engano, tem uns 5 contos aqui. E eu não sabia que esse livro era um clássico e que tinha inspirado a Virginia Woolf e a Clarice Lispector. Então, quando eu descobri isso, eu acabei tirando Lolita, que eu não tinha tanto interesse de ler, só coloquei na lista mesmo, para preencher vaga ali. Mas quando eu descobri que esse livro era um clássico, eu já troquei logo. Essa edição é da Antofágica e eu acho ela muito linda. Ela é bem pequenininha assim, ó. Deixa eu botar ela. Ela é do tamanho da minha mão. E ela tem algumas pinturas, sabe? Então, ela é muito linda. Aqui a gente vai ter 5 contos, como eu já falei. E eu gostei muito de alguns contos. Teve uns que eu não entendi muito, mas é como aqui na introdução fala que a Catharine, ela fala sobre a vida, né? Então, teve alguns contos que eu achei um pouco parados, um pouco lentos, sabe? Como a vida, realmente. Então, aqui ela fala assim, essa parte aqui da introdução, né? Ela fala que ler Catharine Mansfield é ler sobre essa coisa chamada vida. E realmente, tem alguns contos aqui que eu gostei muito. E eu acabei dando 4 estrelas para esse livro. Vou falar só de um conto aqui, que é um conto da professora de canto, onde ela chega... Ela tem uma rotina quando ela chega na sala de aula, porém... quando ela chega, ela não tá de muito bom humor por causa de um fator que aconteceu na vida dela. E esse mesmo fator muda depois, e aí ela fica muito feliz quando isso muda, e ela... No início do dia, ela canta músicas muito dramáticas, muito tristes, e depois, quando ela está feliz de novo, ela canta músicas alegres. Enfim, pra mim, o que eu entendi é que as coisas interferem na nossa vida, né? Nas nossas vidas. Influenciam, né? E são pessoas, que esse conto envolve uma pessoa. Então, eu gostei muito desse livro e dei 4 estrelas. E então, como abril já estava sendo um mês muito difícil para mim, no sentido de sentimentos, e aí eu ainda peguei livros para ler onde falavam de triângulos amorosos, onde sempre acabava um ficando ali sofrendo. Eu resolvi ler algo diferente, então eu resolvi dar uma chance à Paciente Silenciosa, do Alex Michel Leitz, não sei falar o nome dele. E eu queria agradecer ao Breno. Eu acho que ele não vai ver esse vídeo, com certeza não, mas ele fez muita propaganda desse livro pra mim. E isso antes de eu comprar não, aliás, eu já tinha comprado, e aí eu
Quando eu li, sabe, explodiu a mente, assim. Porque eu já tinha um conhecimento sobre esse livro, porém o plot, que todo mundo acho que sabe, né, que eu não considero que seja um plot, é o fato do assassinato que acontece aqui nesse livro, né? Então, eu queria saber como. Eu não tinha muita expectativa em relação a como seria desenvolvido, mas eu achava que o psicólogo ia ajudar a desvendar esse crime, entendeu? Tecnicamente ele ajuda, mas não do jeito que eu achei que seria. Então, o começo desse livro, né, com o psiquiatra narrando a história. Então, a gente vai conhecer a história ali do ponto de vista dele. E as coisas que acontecem nesse livro, gente, deem uma chance para esse livro. Eu gostei muito, gostei da escrita também desse autor, desse escritor. Ele te envolve, sabe? Porém, o que acontece nesse livro aqui, eu não esperava. Quando começou a acontecer, assim, o desenrolar da história, eu falei, não, calma, eu acho que não. Porque se eu falar mais, vai dar spoiler, mas é porque realmente essa parte ficou muito na minha cabeça, sabe? Mas, enfim, eu gostei muito desse livro e eu dei 5 estrelas pra ele. Ainda coloquei aqui no meu que eu faço sempre um rascunho, né, pra eu não esquecer o que eu vou falar. Eu ainda coloquei assim, né, que devido aos meus anos assistindo Quinta Misteriosa e a Ju Cassini, né, o fato da vítima ter recebido os tiros no rosto, eu já sabia quem é que tinha cometido o crime, né, porque a gente sabe que quando a violência é focada no rosto da pessoa, é porque é algo pessoal. Só que eu não esperava, gente, o final desse livro. Não esperava mesmo. Eu dei 5 estrelas e amei demais esse livro. Não favoritei, mas eu gostei muito. Então eu dei 5 estrelas. O próximo livro foi Alice no País das Maravilhas. E eu gostei muito de ter feito essa leitura. Foi uma leitura bem gostosinha de se fazer. Esse livro realmente é um livro para ler para criança, sabe? E algumas coisas são diferentes das adaptações, das animações que tem por aí. Então eu gostei muito de ler Alice no País das Maravilhas. Tanto gostei que eu acho que eu vou comprar um desses pra mim. Esse livro é da minha prima, é emprestado, e eu gostei muito. É um livro que dá vontade de ler para alguma criança, sabe? A única questão aqui é que nessa edição da Dark Side ele traz algumas informações sobre o Lewis Carroll, que na realidade é um pseudônimo do Dodgson. Acho que é assim que fala o nome dele. Dodgson. E algumas polêmicas que envolvem essa pessoa, né? E eu também não sabia que a Alice realmente existiu, que a Alice realmente foi baseada em uma menina, né? Uma criança. Então, as polêmicas que tem aqui envolvendo esse autor, né? Que é o Dodgson, que ele depois de um tempo descobriram que o Lewis era ele, mas ele falava que ele não era o Lewis, que ele não tinha escrito, mas todo mundo já sabia que era ele, né? Mas o que envolve o Dodgson é que naquela época certas coisas eram normais. Hoje em dia a gente sabe que não é sensato certas situações, né? O Dodgson, ele era fotógrafo e ele gostava muito de tirar fotos de crianças seminuas ou nuas. Inclusive, ele tem um amigo, né, que se casou com uma menina de 13 anos. E aqui a gente, no rodapé, né, fala um pouco sobre, e que depois o casamento foi muito perturbador e ela acabou conseguindo a separação, o divórcio. Então, tipo, isso me chocou um pouquinho, sabe? Que eu não esperava de jeito nenhum essa informação sobre... Porque realmente, quando você tá lendo esse livro, realmente é encantador, sabe? Parece que dá vontade de ler para a criança. E aí você saber que o autor desse livro meio que poderia ser, talvez, né? Ou não, né? Porque naquela época não tinha esse nome. Mas é meio perturbador, sabe? E, inclusive, esse amigo dele que casou com essa menina de 13 anos, ele tinha 30 anos. E depois, mais tarde do divórcio, o amigo dele tinha 42 anos. E ele se casou com uma menina também de jovem, assim, bem criança, sabe? Então, é um pouco problemático, sabe? Enfim, mas eu gostei muito.
eu dei... Não coloquei aqui quantas estrelas eu dei, mas eu vou deixar passando aqui na tela quantas estrelas eu dei para esse livro. O próximo livro lido em abril foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, acho que é assim que fala o nome dele. E eu já vou adiantar que eu chorei muito com esse livro, e eu acho que esse livro não é para todo mundo, né? Percebemos aí com a polêmica que teve. Tudo bem ter pessoas que não gostaram, tudo bem ter pessoas que têm opiniões diferentes, mas eu acho que esse livro só realmente é para as pessoas que já passaram ou tiveram casos na família sobre o assunto que tem aqui nesse livro, né? E eu não acho que ele seja de autoajuda, como estava rolando por aí, né? Ele é um livro de ficção onde o autor acabou trazendo situações que acontecem na nossa vida. Então, deixa um pouco parecido com autoajuda, mas não é autoajuda. Ele fala também, ele traz algumas questões filosóficas e psicológicas, então talvez por ele tentar ajudar a Nora, se eu não me engano é a Nora, que é a personagem desse livro, e por fazer com que ajude quem tá lendo também, no sentido de, tipo assim, parar pra pensar um pouco, refletir um pouco sobre a vida. Eu acho que tem muitas pessoas que falam que é de autoajuda esse livro, mas se todo livro de autoajuda fosse assim, eu leria autoajuda, entendeu? Mas aqui nesse livro a gente vai ter a Nora, que é uma mulher já e desiludida da vida, ela ainda perde o gato dela, ela já tá desgostosa da vida, cheia de arrependimentos, e uma bela noite ela acaba cometendo uma violência contra si, né? Ela ceifa a vida dela, mas enquanto ela tá naquele processo ali, ela vai parar num lugar que é a Biblioteca da Meia-Noite. Eu chamo de limbo, né? Então ela vai parar ali nesse limbo que para ela é a Biblioteca da Meia-Noite. E nessa biblioteca existe vários livros com capas de diferentes tons de verde, e apenas um livro é cinza, e o maior de todos, que é o livro dos arrependimentos. E a analogia que o autor colocou nessa parte, quando ela pega o livro dos arrependimentos para ler e ela começa a se sentir com falta de ar, é muito... Só que se arrepende muito de tudo, que tipo, quem tem muitos arrependimentos vai compreender que às vezes dá falta de ar realmente, você só ficar no ai, mas se eu tivesse, mas poxa, por que eu não fiz? Porque eu não escolhi, entendeu? Isso ferra com a cabeça da pessoa. E eu gostei muito desse livro, e como eu disse, só quem passou realmente por situações parecidas ou conviveu com pessoas que passaram ou fizeram o que a Nora fez vai conseguir compreender esse livro, sabe? Inclusive aqui também fala sobre a filosofia existencialista, e uma parte pessoal minha é que quando eu tava entrando em depressão, eu descobri o canal do Ludo Viajante, e ele fala sobre filosofia existencialista, e foi depois da filosofia existencialista que eu comecei a querer me revoltar contra o absurdo da vida, entendeu? E a Nora, ela acaba se formando em filosofia, e ela percebe que quando você vai lendo esse livro, quando ela tira um livro da estante, ela acaba indo para parar nesse multiverso, né? Que seria várias versões que existem da gente, mas que estão por aí espalhadas em outras dimensões. Então a Dora vai para outra dimensão. Se eu não me engano, Einstein fala sobre isso, né? Sobre esses multi-universos e sobre outras versões que podem existir nesses outros mundos da gente mesma, né? Então a Nora vai para esse lugar, ela vive essa vida, e aí ela descobre que se ela tivesse sido uma atleta, né, de natação, onde ela teria parado. Então ela vai percebendo as nuances que acontecem na vida dela se ela tivesse feito certas escolhas. E ela está em busca de achar uma vida em que ela seja feliz. Só que uma coisa que esse livro ensina e que a maioria das pessoas não entendem é que não dá para ser feliz o tempo todo, entendeu? Existem situações ruins nas nossas vidas que não tem o que fazer, vai existir, entendeu? O que não pode você deixar é, todas as situações ruins dominar a sua vida. Então, eu amei muito esse livro, eu acabei dando 5 estrelas e favoritei ele. Para contabilizar, então, eu li 6 livros em abril,
E eu tô fazendo esses vídeos com 2 meses, porque quando tem um mês que é muito pouco livro, eu acabo fazendo um vídeo mais juntando 2 meses, né? E também acaba me ajudando em relação a adiantar o conteúdo aqui no canal. Então, esses foram os livros que eu li, né? Em abril. E agora, os livros lidos em maio foram apenas 2. O primeiro foi o segundo volume de Princesas das Cinzas, Dama da Névoa. E aqui a gente vai ter a Theo, Tora ou Teodósia, né? A gente vai ter a Theo como rainha, só que ela está aprendendo a ser rainha. Não é porque ela tem um título que ela já é. Então, aqui vão acontecendo algumas situações onde ela tem que tomar uma decisão, né? Então, isso vai ajudando ela. Porém, o que eu fico pensando em relação a Theo, inclusive eu tô lendo já o 3º livro, e isso acontece muito no 3º livro também, é que por mais que ela tenha passado por muitas situações ruins, ela continua com o coração muito mole, sabe? Muito, mas eu me sinto culpada, mas, sabe, nessa lamúria. E acontece uma coisa aqui que eu não esperava novamente, essa Laura Sebastian, gente, pelo amor de Deus, ela ama fazer isso, sabe? Aconteceu uma situação aqui que eu fiquei de queixo caído, eu não esperava. Eu achava que a pessoa ia ajudar ela, que seria outra rainha, né? Que ajudaria ela, mas acontece uma coisa com essa outra rainha que eu fiquei assim, por que você fez isso? Entendeu? É muito triste. E eu acabei dando 4 estrelas pra ele também. E eu gostei, sabe? Me surpreendeu em algumas coisas, mas só essa questão da Theo ficar muito, meu Deus, que não sei o quê. Mas eu estou me sentindo culpada. Isso. Mas eu relevei, porque eu falei, ela tá aprendendo, né? Porém, quando eu for falar do 3º livro, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E o próximo livro que eu li, o último livro, né, que eu li em maio, foi Promessas Cruéis, que eu só quero dizer promessas vazias. Enfim, aqui em Promessas Cruéis nós vamos ter, que é a conclusão, né, da duologia de Divinos Rivais. Eu fiz um vlog de leitura aqui no canal, então eu falei bastante sobre esse livro por lá. E, enfim, esse livro é muito bom, eu gostei muito desse livro. Eu acabei favoritando, dei 5 estrelas e favoritei. Inclusive, favoritei a série toda. É um livro envolvente e eu gostei muito de como a autora colocou a continuação, sabe? Eu achei que ia cair um pouco ali no mesmo, sabe? Mas não. Ela conseguiu deixar esse livro melhor do que o primeiro. Inclusive, tem umas cenas no final que eu fiquei, por que ela fez isso, sabe? Tantas pessoas já sofreram e aí ela vai lá e faz isso. Ainda mais a Iris, né? E o final do casal em si, eu gostei, mas enfim, é porque esse livro aqui, a autora, ela consegue colocar limitações. Ela coloca limitações até mesmo nos deuses. Então, certas situações, ela não anulou os outros personagens, sabe? Eu falo sobre isso lá no vlog. E se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui ou na descrição do vídeo pra você ir lá ver. Enfim, gente, eu gostei muito e é isso. Essas foram as minhas leituras de maio. Eu tentei fazer um vídeo mais curto, inclusive quando for editar eu vou ver, né, se for realmente curto, porque aqui tá dando 25 minutos e 31 segundos. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de dizer aqui o feedback de vocês, se vocês preferem um vídeo mais curto ou um vídeo mais longo. Longo que eu falo no sentido de poder detalhar um pouco mais sobre a história, né? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.